Meu amigo, a situação no INSS tá cada vez pior. Você sabe muito bem todo o drama que muitas pessoas estão viveram durante muito tempo, perdendo dinheiro, sendo roubadas por esse esquema criminoso. E bem, agora alguém tem que ser penalizado, ou muitas pessoas têm que ser penalizadas, responsabilizadas pelo que aconteceu. E é claro que o Stefanuto, o ex-presidente do INSS, já rodou e rodou muito rapidamente, diga-se de passagem, porque a situação é realmente feia, mas o nome Carlos Lupe segue aí sendo sondado como o provável a bola da vez, aquele que vai rodar muito em breve. É um ponto que eu tenho sempre falado aqui no meu canal. Eu acredito que ele vai rodar sim, a situação dele já é insustentável. E veja que já começam a surgir notícias de que o Lula está sendo pressionado e começa a cogitar a demissão do Carlos Lupe, ministro da Previdência. Pois é, meu amigo, motivos tem de sobra. Agora, o grande ponto é que o governo está demorando para tomar essa decisão. E eu falo para você, eu torço para que demore muito, porque quanto mais o governo demorar, mais ele prova que não está nem aí para os prejudicados nessa história do INSS. Veja aqui que tem ministro do governo, o senhor Márcio Macedo aqui, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República, que defendeu a permanência do Carlos Lupe no cargo. Então a Gleisi Hoffmann também, o pessoal tá querendo manter o sujeito ali, mesmo com a ampla quantidade de provas que nós temos de que ele não agiu da forma como deveria. Não tô falando que o cara é corrupto, nem nada disso, mas ele se omitiu de agir. Isso deveria ser suficiente para tirá-lo desse cargo, principalmente neste momento em que cada vez mais notícias aparecem. Olha só, aposentados com deficiência e analfabetos foram vítimas desse esquema. São pessoas vulneráveis, pessoas que podem ser roubadas com mais facilidade. E esses bandidos não perdoaram nem essas pessoas. E olha só, aquele sindicato do Frei Chico, que é o irmão do Lula, recebeu uma dispensa, meu amigo, em junho de 2024. Então não foi na época do Bolsonaro, não, foi agora no governo Lula, menos de um ano atrás, para não precisar apresentar dados biometria para fazer os descontos. Ou seja, o INSS facilitou para que esse sindicato pudesse roubar mais pessoas, um absurdo completo. Vamos conversar sobre esses temas então, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E lá vamos nós com quase 3 minutos de introdução de novo, né? Esse assunto me deixa um pouco revoltado. Mas veja, o Carlos Lupe, eu volto a dizer, roubou, fraudou, não tem nada ligando as fraudes a ele no primeiro momento. Pode ser que alguma investigação mostre, pode sim acontecer. Não boto minha mão no fogo por ninguém. Mas, até o presente momento, não é disso que se trata os problemas dele. A grande questão, de fato, é ele não agiu de forma tempestiva, ele não agiu com a celeridade que o caso exigia, empurrou com a barriga e deixou que um problema que estava na casa de centenas de milhões de reais ao ano se tornasse um problema de bilhões de reais ao ano. Esse cara tem que ser responsabilizado de alguma forma, pelo menos no primeiro momento, sendo demitido do cargo. Não há o que se falar em defesa dele, não há como defender o Carlos Lupe nessa situação. De tal forma que alguns auxiliares do presidente Lula, em caráter de anonimato, é claro, já admitem como real a possibilidade dele ser demitido por causa dessa crise toda aqui. Inclusive, o Lula tá mais revoltado não com o que aconteceu. Ele não tá nem aí pros idosos, pros aposentados, pros beneficiários. O Lula tá cagando para essas pessoas. O problema é que o Carlos Lupe não se ajuda e não ajuda o governo. As declarações que ele tem dado para a imprensa são absurdas, meu amigo. São realmente uma coisa assim impressionante. O cara enfia os pés pelas mãos. De fato, o governo avalia que uma semana decorrida desde o início dessa crise toda e o Carlos Lupe não conseguiu oferecer boas soluções e isso tem prejudicado, de fato, a imagem do governo Lula e vai continuar
prejudicando sem sombra de dúvidas. Então, não é impossível que esse cara não vá ser demitido, né? Há probabilidade disso acontecer e eu volto a dizer, eu acredito que ele vai acabar caindo, é o cenário mais provável, sem sombra de dúvidas. Então, parece que o Lula vai começar a conversar com os investigados agora, ali, a partir de hoje, a partir de ontem, né? Mas, enfim, para depois ele tomar a decisão nesse respeito. Enfim, a coisa tá ficando cada vez mais complicada. Tem aqui o Márcio Macedo passando pano, falando que não tem nada contra o Carlos Lupe, mas a verdade é que, conforme eu disse, o problema não é a culpa criminal, o problema é a falta de ação que permitiu que um problema que já era algo grave se tornasse uma catástrofe completa. Mas eu torço para que o Lula demore o máximo possível para demitir o Carlos Lupe. Por quê? O Carlos Lupe vai ser demitido se não aparecer nenhum grande escândalo contra ele, nenhuma atrocidade. Ele vai ser demitido por causa do que já se sabe. Então, se nós já sabemos qual que é o problema, o que está acontecendo, por que o governo não o demitiu imediatamente, como fez lá com o Stefanuto, o ex-presidente do INSS? Então vai ficar claro que o governo não se importou em momento algum com os prejudicados nesse esquema, estava apenas tentando blindar os seus nessa brincadeira, nessa história grotesca que nós acompanhamos. Então, quanto mais tempo demorar para demitir o cara, melhor, porque vai depreciar ainda mais a imagem pública do Lula. Isso aí já está custando muito caro para ele e meu palpite é que nós vamos ver o reflexo disso nas próximas pesquisas eleitorais, pesquisas de aprovação e etc. E a coisa vai ficando pior, meu amigo. Olha só, veja aqui, por exemplo, né, um aposentado aqui, olha só, o aposentado lá de Manacaparu, lá no Amazonas, ele precisava aqui, né, olha só, ele estava vinculado à Associação de Desenvolvimento Rural Família Feliz de São Gabriel da Cachoeira. Ele precisaria de quase 30 horas de deslocamento entre táxi e barco para chegar neste local para estar vinculado a essa associação de alguma forma, um senhor de 78 anos. Então, como que ele foi associado? Ele rodou isso tudo para ir atrás de uma associação específica de outro município? O pessoal dessa associação foi na casa dele, no meio do mato, sei lá onde que ele mora, para fazer a associação dele? Obviamente que isso não aconteceu. Então, tem aqui pessoas vinculadas a entidades e municípios de outros entidades e sindicatos em outros municípios que não são o que eles moram. Quanto mais se investiga isso aqui, meu amigo, pior a situação fica. Isso já está bastante claro. E olha só, aquele sindicato, né? Como é que é o nome dele aqui? O Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical. E por que diabos tem que ter sindicato para quem não trabalha? Mas, enfim, olha só. O Frei Chico, que é o irmão do Lula, que não é nem Frei, não tem nada de religioso, e nem é Chico porque ele não se chama Francisco, esse sindicato ganhou uma moralzinha do INSS porque ele atuou sem cumprir os requisitos mínimos exigidos para realizar os descontos em benefícios previdenciários. Então, não só esse Sindinap, também aqui a COBAP, que é a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, elas não validaram a biometria facial dos beneficiários, algo que permitiria reduzir bastante essa fraude, porque se precisa de fazer a leitura da face do aposentado, esse pessoal teria que ir atrás de aposentado por aposentado e convencê-los a ter esse desconto, e não fazer como a coisa provavelmente foi feita de maneira automatizada. Então, a direção do INSS autorizou uma regra transitória em junho do ano passado, aqui a solução biométrica transitória, para permitir a inclusão de novos descontos associativos sem ter a validação completa. Olha que absurdo. E aí a gente começa a entender por que os descontos subiram tanto em 2024. Está cada vez mais claro isso aqui. Então tem, inclusive,
nomes do alto escalão do INSS que estão envolvidos nessas investigações eram responsáveis, de fato, pela liberação indevida desses descontos e que foram afastados. Ou seja, quanto mais se mexe nisso aqui, pior a situação fica. E isso aqui vai impactar bastante na imagem pública do Lula, sim. Carlos Lupe vai rodar. A situação dele é insustentável, mas eu torço para que demore bastante para o filme do Lula ficar cada vez mais queimado. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.